Meus irmãos, graça e paz. Boa noite. Muito bom nós estarmos juntos. Para mim poder conhecê-los é um motivo de muita alegria e poder estar aqui é uma honra para mim. Muito obrigado por me darem essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, né, dentro do tema. Obrigado, querida. Dentro do tema que Deus colocou no coração de vocês para esse mês. Isso aqui me deu medo. Vocês já viram o irmão que tem a unção de derrubar copo? Pois é, eu lembrei dela agora. Que não seja hoje, em nome de Jesus, né? Se for, já estou pedindo perdão antecipado. Pronto, obrigado. Já estou em paz agora, né? Já fiquei tranquilo. Como eu vinha dizendo, dentro desse tema que foi proposto para o mês, que de fato é um tema muito importante e muito pertinente. Rapaz, Deus te usou poderosamente e evitou uma tragédia. Obrigado, querido. Deus abençoe. Então eu não posso deixar de louvar a Deus, tá? Pela iniciativa de vocês e pelo privilégio de poder estar aqui, tá? Davi, obrigado. Esqueci o nome da tua esposa, Aline. Deus abençoe. Que Deus continue abençoando vocês poderosamente. Nós nos conhecemos ali na Fé Viva, né? Igreja do pastor Rafael, meu amigo, e foi algo bem de propósito do céu mesmo, né? E eu tô feliz. Hoje minha esposa está aqui comigo, Leia está aqui, minha analítica, né? Lembra? Está aqui comigo. E o restante da tropa nós deixamos em casa, né? Porque nós somos Leia e eu e mais 4 filhos, né? Mais 4 filhos. Tem a Júlia, que é nossa filha de número 1, o Daniel é o filho de número 2, a Emanuele é de número 3, a Alice é de número 4 e chega, né? Não, varão, a gente tá compartilhando a unção agora. Alguém aí recebe? Cadê o povo de coragem dessa igreja aqui? Amém. Bem, vamos lá. Vamos lá. Eu quero ser bem breve, bem objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração para poder ministrar no coração dos irmãos, tá bom? Então eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no texto que seria o clássico, né, para esse tema. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 9. E isso, capítulo de número 5, versículo de número 9, tá bom? Será que nós conseguiríamos fazer uma troca? A gente trocar o fundo daqui pelo fundo do teclado? Será que dá? Será que dá? Se puder, eu agradeço. Se não puder, não tem problema não. Aí eu só vou pedir para você deixar esse fundo bem baixinho, mas bem baixinho mesmo, tá bom? Mas se puder, vai ser muito bom, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 5, versículo de número 9, o texto bíblico diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E olhando para o texto das bem-aventuranças, que é um texto, acredito que conhecido por demais de todos nós, fica a nossa observação, a expressão que Jesus está usando, que acaba sendo tão frequentemente usada, tão frequentemente repetida, que vira o tema do sermão pregado por Jesus, né? Quem nunca ouviu falar de o sermão das bem-aventuranças? E ele é chamado de sermão das bem-aventuranças. Nada mais é do que dar um exemplo
para que nós possamos aplicá-lo no nosso dia a dia, entende? Então Deus nunca vai fazer nada, nunca vai fazer coisa alguma que não tenha por objetivo ser replicado por nós, amém? Todas as ações que partem de Deus, elas têm o objetivo de aqui serem replicadas por nós, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós somos chamados cristãos. Cristão nada mais é do que um pequeno Cristo, e um pequeno Cristo nada mais é do que aquele que reproduz diretamente as ações que ele aprende do próprio Pai, amém? Estão comigo aqui? Diz aleluia, glória a Deus. Então, preste atenção, porque Jesus está chamando de bem-aventurado, está chamando de feliz aquele que promove a paz. Então, vamos voltar um pouco na história, ou dentro do texto bíblico, para entender qual foi a razão que fez Paulo escrever o que escreveu, e antes de Paulo escrever aquilo que escreveu, serviu de base também para que Jesus estivesse dizendo isso aqui agora. Jesus estava falando da reconciliação promovida por Deus de forma intencional a partir da queda. A partir da queda do homem, lá no jardim que foi plantado no Éden, no capítulo 3 do livro de Gênesis, você vai ver Deus tomando uma atitude direta e sempre muito objetiva, mostrando desde o começo a intenção que partiria dele mesmo de reconciliar o homem com Deus, nada mais do que pacificar a nossa relação. E aí o que é que Deus vai deixar claro para nós? Vai deixar claro para nós, entre muitas outras coisas, que essa pacificação que precisava acontecer entre nós e Deus, ela não poderia acontecer de baixo para cima, ela teria que acontecer de cima para baixo. Dá para se entender isso quando o homem peca e vai então ter a consciência, ter a clareza de que está nu, e qual é a atitude que o homem ele toma a partir de então. A atitude que o homem toma a partir de então é costurar para si roupas de folha de figueira com a intenção de esconder a sua nudez. Mas, quando Deus vai visitá-los na viração do dia, Deus percebe que eles estão na condição que estavam, e depois de distribuir as sentenças que eram nada mais do que a consequência pela atitude pecaminosa, a atitude do erro, Deus vai então mostrar que a reconciliação, que a pacificação, ela não viria por obras humanas. Então Deus retira aquelas roupas de folha de figueira, sacrifica um animal e faz roupas com a pele de um animal. Ou seja, a partir de Gênesis, Deus já estava apontando para o Calvário, mostrando qual seria o ato que iria promover a pacificação. Desde Gênesis, Deus já está apontando para o Calvário, para deixar claro para nós qual seria a atitude que iria promover a pacificação. E lições que nós extraímos da pacificação promovida por parte de Deus com relação a nós, são lições que nós conseguimos aplicar de forma muito, muito clara e muito objetiva aqui para essa noite. Basta você pensar que se Deus fosse agir como nós, Deus não tomaria atitude nenhuma. Por quê? Porque Deus foi a parte ofendida. Está comigo? Diz amém. Deus foi a parte ofendida. E se Deus fosse agir como nós, na grande maioria das vezes, nós iríamos simplesmente olhar para a situação e dizer aquela famosa frase que todos nós já dissemos em algum momento da vida: mas por que eu tenho que pedir perdão se eu não fiz nada? É ou não é? Sabendo que nós iríamos agir dessa forma, um dia Jesus estava falando sobre as entregas que nós fazemos sobre o altar. E Jesus usou uma expressão que eu particularmente acho interessante, se não me trai a memória, capítulo 5, mesmo versículo 24, ele diz o seguinte: no momento em que você estiver trazendo a sua oferta para o altar, e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, então você vai, deixa a tua oferta, corre, se reconcilia com ele, depois você volta e entrega a sua oferta. E se você prestar bem atenção na expressão que Jesus usa, ele não diz: se na hora que você estiver entregando a tua oferta, você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém. Ele diz: se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você. Ou seja,
Você não fez nada. Ainda que você não tenha feito nada, Jesus diz que você precisa tomar a iniciativa. Entende? Tomar a iniciativa na questão de pacificar uma relação, para nós é um grande desafio, porque primeiro que nós já temos uma dificuldade enorme quando o assunto é relacionamento. E por que nós temos dificuldade quando o assunto é relacionamento? Porque relacionamento se dá através de atrito. E nós fugimos de atrito, como diria a minha saudosa avó, nós fugimos do atrito do mesmo jeito que Satanás corre da cruz, não é? Com a mesma intensidade. E para evitar o atrito, nós acabamos evitando relacionamentos, mas nós não podemos esquecer que cristianismo é relacionamento. Então, nós precisamos ter clareza em nós o suficiente para entender que relacionamentos são necessários, e uma vez que relacionamentos necessários existam, em algum momento vai existir atrito. Por quê? Porque a própria raiz da palavra relacionamento vem de uma palavrinha chamada relar. E o que é relar? Relar é fazer isso aqui. Vem cá, Davi, por favor. Relar é fazer isso aqui, ó. E o que é isso? Isso é atrito. Entende? Obrigado, querido. Isso é atrito. E o que é que Jesus está nos ensinando? Quando pacifica um relacionamento, o que o Pai está nos ensinando quando pacifica um relacionamento? Ele está mostrando para nós de forma muito clara que quem tem sabedoria toma iniciativa. Pacificar não diz respeito ao outro. Tomar a iniciativa no que diz respeito à pacificação diz respeito a você. Tomar a iniciativa no que diz respeito à pacificação diz respeito a você. Você é a pessoa que precisa tomar a iniciativa. Por quê? Porque o relacionamento parte, ou melhor, a pacificação do relacionamento parte da clareza que alguém tem da importância do estar em paz com Deus. E não tem absolutamente nada que seja grande o suficiente para interromper essa ligação, sabe? Para bloquear essa ligação. Então veja, Deus é a parte ofendida, mas mesmo sendo a parte ofendida, em todo tempo é Deus que toma a iniciativa. Em todo tempo é Deus que toma a iniciativa. Sempre é Deus que vai puxar a fila quando o assunto for pacificar a relação do céu com a terra. Então entenda, você vai ver Deus indo visitar o homem caído, mesmo depois de estar caído, mesmo sabendo aonde ele está e em que condição ele está. Você vai ver Deus o procurar no jardim e o perguntar aonde você está, porque aquilo tem a ver justamente com a posição que se encontra diante de Deus. Então veja, Deus é a pessoa que puxa a fila desde o começo. Quando você vai para dentro do livro de Deuteronômio, você vai ver Deus, a partir do Êxodo até Deuteronômio, você vai ver Deus recolhendo ofertas, dando orientação para Moisés, recolher ofertas para a construção do tabernáculo. E quando Deus revela a intenção da construção do tabernáculo, nós vemos mais uma vez Deus tomando a iniciativa na pacificação do relacionamento, quando ele diz: vocês vão construir um tabernáculo para que eu esteja no meio de vocês. Veja, Deus nunca insistiu em puxar alguém para cima, mas sempre se submeteu a sair de cima e vir até cá embaixo, porque Deus é o interessado em tomar a iniciativa na pacificação. No momento em que Jesus se entrega na cruz do Calvário, alguns fenômenos interessantes acontecem. Entre eles, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga, e o véu do templo, quando se rasga, ele se rasga com a intenção de abrir um acesso, para que todos nós possamos então acessar o trono da graça de Deus. E esse rasgar do véu, ele não acontece de baixo para cima, ele acontece de cima para baixo. Por quê? Porque Deus sempre vai ser a pessoa que vai tomar a iniciativa quando a intenção for pacificar. E como eu disse a você desde o começo,
o exemplo é dado para que seja reproduzido. O exemplo é dado para que seja replicado. Então vamos lá, de forma bem objetiva, pastor, o que é que eu preciso fazer? Porque de fato nós precisamos reconhecer que pacificar uma relação, pacificar um relacionamento, não é uma atitude lá muito fácil, né? Mas eu particularmente costumo dizer que algumas coisas, aprendi a dizer que algumas coisas não precisam ser fáceis, precisam ser feitas, certo? Algumas coisas não precisam ser fáceis, precisam ser feitas, né? Ouço isso muito por parte de alguém que acompanho e tem toda a razão, né? Muitas coisas na nossa vida elas não precisam ser fáceis, elas só têm que ser feitas. Então entenda que quando o assunto for pacificar, não espere facilidade, mas entenda que existe a necessidade de uma atitude, certo? E aí, coisas que eu preciso trazer para a minha vida, para que eu possa ter um pouco mais de facilidade na hora de tomar uma atitude na direção da pacificação. Primeiro conselho que eu preciso dar a você na direção da pacificação: foque em glorificar a Deus, não foque naquilo que você quer. Busque sempre na pacificação, no ambiente que exige a pacificação, busque sempre a glória de Deus. Não busque aquilo que você quer, porque se você buscar aquilo que você quer, você não vai fazer o que tem que ser feito, porque você vai deixar o teu ego falar mais alto, né? O teu direito de razão falar mais alto, e aí você vai ficar protelando, vai ficar retardando uma atitude que já precisava ser tomada há muito tempo. E eu posso falar uma coisa para você: normalmente a necessidade de pacificação ela existe quando há um rompimento em algum nível de relacionamento, o que exige algo chamado perdão, entende? E negar perdão para alguém é a mesma coisa de você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. Quando você nega, o envenenado é você. Lembre e não tire isso da sua cabeça, tá bom? Isso aqui tem a ver com você, não tem a ver com o outro. Pacificar tem a ver conosco, não tem a ver com os outros. Então não espere dos outros, faça você. E como é que eu começo fazendo? Começo buscando a glória de Deus. Por que eu preciso buscar a glória de Deus, pastor? Porque tudo aquilo que eu faço tem que ter como objetivo a glória de Deus. Lembra de Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios? Tá bom? Pastor, você é contra o Corinthians? Não, mas só preciso lembrar que o Corinthians só existe porque o São Paulo escreveu. Quem lê, entenda. Aí, ó, pegou, né? Isso aí veio fresquinho assim, ó. Aleluia, certo? Então o que é que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A atitude de pacificação precisa ter como objetivo a glória de Deus. Então entenda, eu não vou pacificar porque eu sou o melhor, eu não vou pacificar porque eu sou bom, não vou pacificar porque eu sou quase um semideus, eu já estou num nível maior de espiritualidade. Não, eu vou buscar a pacificação porque tudo aquilo que existe em mim visa glorificar a Deus. E aí eu preciso lembrar você que fazer a vontade de Deus ou viver para a glória de Deus sempre vai entrar em contraste com a nossa vontade, porque a nossa vontade, ela é, na grande maioria das vezes, uma vontade egoísta. Preste atenção no que está escrito aí em Tiago. Abra sua Bíblia, por gentileza, se você puder, acompanhe o texto bíblico. Tiago, capítulo de número 3. Tiago, capítulo de número 3. Eu vou usar uma versão bem clara aqui, para que você entenda isso aqui de forma muito clara, certo? Tiago disse assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todo
todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca de um cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio voltar para onde o piloto deseja, mesmo os ventos sendo fortes. Assim também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo e um mundo de maldade que corrompe o corpo. Ateia fogo até uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva ao Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim bênção e maldição saem da mesma boca, meus irmãos. Isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? E ele vai continuar dizendo, vai continuar mostrando, até chegar no versículo 13 e dizer: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso, vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria. Mas se no seu coração há uma inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. O que Tiago está dizendo? Que toda vontade que parte de mim, ela é egoísta. Ela visa o meu interesse próprio. E toda vez que eu deixar a minha vontade reinar, eu vou contra a glória de Deus. Todas as vezes que eu deixar aquilo que existe dentro de mim falar mais alto, eu vou querer fazer valer aquilo que eu acho e não aquilo que glorifica a Deus. Então, quer ser um pacificador? Entenda que Deus está contigo. E se Deus está contigo, vise glorificar a Deus através da sua atitude. Segundo conselho que eu preciso dar para você na direção da pacificação, é um conselho dado por Jesus no mesmo Sermão do Monte, no capítulo 7, versículo 5. Tire primeiro a trave que está no seu olho. Ou seja, para que você entenda a importância de ser alguém que pacifica, olhe para você. Olhe para você. Porque é muito fácil nós acharmos problemas nos outros. É verdade? No momento em que o relacionamento, por alguma questão de atrito, chega a um rompimento e existe a necessidade de uma pacificação, nós sempre vamos querer buscar a culpa do outro, mas dificilmente nós olhamos para dentro de nós para ver aonde nós erramos dentro dessa situação toda. Qual é a parte que me cabe? Mas deu errado por quê? Não, mas deu errado porque o outro, deu errado porque o fulano é isso, deu errado, não, mas tinha que dar errado porque ele é isso, porque ela é aquilo. E aí você, só falta dizer, eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu sou, entende? O suprassumo da espiritualidade. Começa olhando para você. E por que nós temos dificuldade de olhar para nós? Pastor, nós temos dificuldade de olhar para nós porque quando nós olhamos para nós, nós vemos a maldade que existe dentro de nós. Quando nós olhamos para nós temos, na verdade, dificuldade de olhar. Por quê? Porque nós temos medo daquilo que nós vamos encontrar. E eu fico à vontade para falar disso aqui, por isso o autoconhecimento é tão importante. Porque quanto mais você se conhece, mais você entende aquilo em que você precisa melhorar. E ao mesmo tempo é desafiador, porque uma coisa é ser decepcionado por alguém, e ser decepcionado por alguém é um problema, mas não é um problema tão grande quanto o ser decepcionado consigo mesmo. Entende? Então o que Jesus está querendo dizer aqui não é que você não deve tomar uma atitude com relação ao outro, mas que você comece tomando uma atitude com relação a você, certo? Que você comece olhando
para você. É importante pensar em como podemos demonstrar as obras de Jesus em nós, com a medida que nós nos responsabilizamos por determinados conflitos. Entenda que algumas coisas vão dar errado e não vão dar errado porque o outro está errado, vão dar errado porque a culpa é sua. Vão dar errado porque em algum momento você vai exceder um limite, você vai colocar uma palavra de forma equivocada, você vai sem ter a noção de qual é o limite do teu próximo, você vai exceder esse limite e isso tem a ver contigo. Então olhar e reconhecer é basicamente o que Jesus está dizendo. Então quando você foca, primeiro você foca naquilo que vai glorificar a Deus, na intenção de pacificar, e segundo você deve olhar para você. O que foi que eu fiz para que a situação chegasse no nível que está? O nome disso é autorresponsabilidade. Tá aqui, diz aleluia. Pois é. O nome disso é autorresponsabilidade. Entenda que as coisas começam por você, situações começam por você, elas têm tudo a ver com você. Você precisa ser responsável pelas atitudes que toma. Entende? E se deu certo, glória a Deus. E se deu errado, glória a Deus. Vamos lá, vamos acertar. Vamos olhar para o que precisa ser alinhado e vamos alinhar. É isso que Jesus está dizendo. Então quando você começa a olhar para você, você tem muito mais facilidade de pacificar uma relação. Por quê? Porque você entende que você não está num nível diferente do outro. Você erra assim como o outro erra. E por que você erra assim como o outro erra? Porque você é feito exatamente da mesma matéria que o outro. Esses dias eu estava na Avenida Brigadeiro Faria Lima, lá no centro de São Paulo, né? E o motoqueiro saiu do nada, e ele passou na minha frente, para que eu não derrubasse o motoqueiro. Eu tive que pisar no freio de uma vez, e pisei no freio de uma vez, o rapaz veio com um Ford Ka e acertou, de forma leve, mas acertou a traseira do meu carro. Pá! No meio da Faria Lima. E eu estava com o passageiro dentro do carro, trabalho de motorista de aplicativo. Estava com o passageiro dentro do carro. Falei, pois não, o senhor me dá só uma licencinha que eu preciso ver se aconteceu alguma coisa. Falei, não, tudo bem. Falei, de mão, pisca-alerta, desci do carro. Quando eu desci do carro, no auge dos meus 1,60 m, todo mundo já ficou olhando e esperando o que poderia vir de um baixinho, porque tem aquele hábito de se dizer que todo baixinho é invocado, né? Mas quando você tem o teu temperamento tratado pelo Espírito Santo, fica tudo muito mais fácil. Aí eu desci do carro e eu vi que o motorista de trás perdeu a cor. Ele ficou olhando para minha cara, tipo com aquela cara de meu Deus do céu, bati atrás, eu tô perdido, ele vai acabar com a minha raça. Eu olhei, não tinha uma marca no carro. Sabe o que é uma marca? Não tinha uma marca no carro. Eu olhei para ele, você tá bem, querido? Aí ele, tô bem. É que o senhor freou de uma vez. Eu disse, pois é que o motoqueiro saiu. Eles brotam do buraco assim, né? Alguém pilota a moto aqui? Eles brotam assim, e aparece na tua frente. Você é motoqueiro, Davi? Deus te achou aí? Foi liberto? Foi. Aleluia. Deus está entregando ele aqui, né? Brota do nada assim. Eu falei, pois é, querido. É que o motoqueiro brotou do nada assim na minha frente. Para não derrubar ele, eu tive que frear. Mas fica em paz. Tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tá tudo bem, querido, fica tranquilo. Olha lá, não aconteceu nada. O teu carro também, não aconteceu nada. Você tá bem, tô bem, o passageiro tá bem. Bora trabalhar? Bora. E ele ficou olhando pra minha cara assim, e o pessoal olhando assim, e ninguém sem entender nada. Quando eu voltei pro carro, o rapaz olhou pra minha cara e disse, você não brigou com ele? Eu disse, não, rapaz. Mas por que brigar? Primeiro que não aconteceu nada, e outra, ele só bateu porque eu freiei. Tive razão para frear? Tive, mas ele está do lado de trás, ele não sabe. Entende? Que quando você decide olhar a tua participação dentro do evento, fica tudo muito mais fácil de resolver. Fica tudo muito mais tranquilo de resolver. Agora eu estou falando de um simples possível acidente de trânsito. Mas quando isso envolve teu relacionamento com
com o próximo. Com que facilidade você olha para a tua parte dentro da situação? Com que facilidade você olha para a tua responsabilidade? Ah, pastor, porque o casamento está dando errado. Mas está dando errado por quê? Qual é a tua parte no relacionamento? Ah, pastor, mas é que o meu filho está difícil. Ah, pastor, porque meu pai não me entende. Tá, mas qual é a tua parte dentro de tudo isso? É o que Jesus está dizendo. Comece olhando para você. Comece resolvendo a tua parte. Comece tratando você. Esquece os outros. Olhe mais para você. Olhe menos para os outros. Você vai perceber que com a medida que você olha mais para você, você vai ver que você não é o santíssimo que você pensa que é. Você vai ver que você não é tudo aquilo que você acha que é. Você é tão dependente da glória de Deus como qualquer outro. Tão dependente da misericórdia de Deus como qualquer outro. Então olhe para você e enxergue que mesmo às vezes sendo você a parte ofendida, existem pontos dentro de você que precisam ser tratados. E quando você decide olhar para você e alinhar aquilo que em você está fora do lugar, fica muito mais fácil de ter paz com todos os outros. Comece olhando para você. Comece resolvendo você. Comece sendo sincero e autorresponsável na tua oração. Quando você, antes de pedir, Senhor, vai lá e resolve o que o Senhor tem que resolver. Vai lá e pega ele. Antes de você fazer aquela oração imprecatória de um salmo, né? De dizer, Senhor, pega ele, bate a cabeça dele na parede, quebra o dente dele. Não, não. Olhe para você. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso resolver um monte de coisa. Eu não sou a última bolacha do pacote. Eu não sou o 100%. Tem tanta coisa aqui para resolver. Então, Senhor, a obra que o Senhor precisa começar para que haja paz, comece em mim, resolve comigo. Senhor, não são os irmãos da igreja, não é a igreja, não é a liderança, não é o pastor, sou eu, Senhor. Então começa comigo, porque eu preciso ter uma vida resolvida. E se o Senhor começar por mim, fica tudo muito mais fácil, fica tudo muito mais tranquilo. Entenda que você é o alvo do tratamento de Deus. Você é a pessoa alvo para que a pacificação aconteça. E se você estiver em paz, você vai ver que ninguém vai conseguir arrumar uma guerra com você. E se tentar em algum momento, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, que é aquela que toma você por dentro no momento em que o rompimento acontece, ela vai exalar com uma tranquilidade tão grande que vai fazer o outro perder completamente a intenção de brigar. Se você conseguir ser o pacífico, se você conseguir ser o promotor da paz, você vai ver como tudo vai ficar muito mais fácil. Comece olhando para você. Terceiro conselho para nós caminharmos, que o tempo meu está quase acabando. Aprenda a restaurar relacionamentos com gentileza. Resumindo, pense muito bem nas suas palavras. É uma das coisas que uma vez que é lançada, não volta atrás. Uma vez que você falou, não dá para desfalar. Entende? Não dá. Já lançou. Eu me lembro sempre de ter cuidado com as palavras, lembrando sempre da cena de um filme. Que não sei se alguém aqui gosta de filme. Eu assisto pouco filme, minha esposa assiste mais do que eu. Mas todas as vezes que eu tenho que tratar alguma coisa com alguém, eu lembro do Leônidas dos 300, falando para o mensageiro do Xerxes. Lembra? Escolha bem as suas palavras, porque elas podem ser as últimas. Escolha bem as palavras que você vai dizer, porque pode ser a última vez que você fala. Então eu lembro disso e eu aplico isso na minha vida. Deixa eu escolher bem o que eu vou dizer, porque eu posso não ter uma outra oportunidade de dizer o que eu preciso dizer. Pastor, você consegue fazer isso com facilidade? Não. Por quê? Porque eu sou sanguíneo, irmão.
Eu sou daquele que precisa remoer e respirar. Sabe aquele exercício simplesinho de respiração? É igual, né? Isso. É esse aí. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. É esse. Porque se deixar, você explode. E se você explodir, você perde. Entendeu? O jogo da pacificação funciona assim. Quem explodir, perdeu. É assim que funciona. Certo? Então, aprender a restaurar com gentileza é aprender a dominar as suas próprias palavras. E ter o domínio das palavras tem a ver com ter o domínio de si mesmo. Entenda uma coisa muito importante: você tem o direito de pensar naquilo que você quiser. Você só não pode falar tudo aquilo que você pensa. Não é? E existem momentos em que eu preciso aguardar para falar o que eu preciso falar. Preciso esperar o momento adequado. Porque se a intenção é pacificar, eu não posso tentar pacificar de forma bruta. Por quê? Porque a palavra dura suscita ira. Lembra? Lembra de Salomão? A palavra dura suscita a ira. Então eu preciso pensar bem para aprender a falar de forma gentil. Segundo, eu preciso aprender a falar dentro do tempo certo. Salomão vai nos ensinar isso mais uma vez quando diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra boa dita no seu tempo. Ou seja, não basta ser a palavra boa, tem que ser dita no tempo certo. Porque às vezes você fala a coisa certa no tempo errado, você azeda tudo. Entende? Existem várias formas de falar a verdade que você quer falar. Não seja como aquele camarada que você precisa dar sempre uma lata para ele, né? Por quê? Porque eu sou assim, porque tudo que eu quero falar eu falo na lata. Então beleza, dá uma lata desse tamanho para ele, prende no pescoço dele e fala aqui. Tudo que você quer falar, você vai falar aqui. Já que você gosta de falar na lata, então seja assim. Ah, pastor, mas é que eu sou sincero. Tudo bem, querido. Ser sincero é uma virtude, mas existe uma diferença enorme entre ser sincero e ser sincericida. E o mal educado. Entende? Existem várias formas de você falar o que precisa ser dito. Então, aprenda a restaurar com gentileza. Paulo, quando escreveu aos Gálatas, vamos lá, que a gente já está caminhando para o final. Paulo, quando escreveu a sua carta aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 1. Olha o que foi que Paulo disse aí. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar para o caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Ou seja, é mais ou menos assim: trata o teu irmão com cuidado porque você também peca. Então aprenda a trazer alguém de volta para o caminho usando as palavras corretas. Por quê? Porque hoje é ele, amanhã pode ser você. E aquilo que você planta, você colhe. Entende? Percebe que a grande dificuldade que a maioria daqueles rígidos na questão religiosidade eles têm, a maior dificuldade que eles têm quando eles pecam é se perdoar. Por quê? Porque ele nunca plantou uma única semente de misericórdia. Ele nunca plantou uma única semente de misericórdia. E aí ele vai ter um trabalho terrível para conseguir se perdoar. Por quê? Porque ele não sabe restaurar com gentileza. Lembre-se de uma coisa muito importante: Deus poderia ter feito de forma abrupta tudo aquilo que fez, mas ele decidiu de forma agradável nos trazer de volta. De forma agradável nos trazer de volta. Ele poderia ter deixado simplesmente você seguir. Ele poderia ter nos deixado seguir. E se Deus nos deixasse seguir, em nada, Davi, ele seria injusto. Por quê?
porque nós iríamos colher simplesmente o resultado dos nossos próprios pecados, o resultado da nossa própria rebeldia. Mas ele foi lá e disse não. E você vê o profeta dizendo que Deus decidiu nos atrair com cordas de amor. Nos atrair com cordas de amor. Ele decidiu nos amar, e amar tanto, e vir puxando com carinho, e nos atrair com essas cordas de amor, fazendo com que você entenda que você é tão amado, mas tão amado, mas tão amado, mas tão amado, que não tem como, diante de tanto amor, voltar ou não voltar para o caminho certo. Não foi o que nós cantamos aqui no começo? Quanto amor ele tem por mim. E por mais que nós venhamos tentar das mais diversas formas, ninguém nunca vai conseguir traduzir a famosa expressão do versículo que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, esse tal é inexplicável, insondável, inalcançável, incompreensível, inacessível. Não dá para explicar como alguém consegue decidir amar um bando de gente morta só para pacificar um relacionamento. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Tenha para você o exemplo de Cristo na pacificação e aprenda a restaurar com gentileza. Aprenda a ser aquele que atrai pelo amor, aquele que constrange pelo amor, aquele que não importa o que está sendo dito ou o que está sendo feito, você vai usar o exemplo de Cristo. Por gentileza, com permissão dos nossos pastores, fiquemos de pé, nós já vamos terminar. Em último lugar, o que é que você precisa fazer para pacificar? Vai lá e se reconcilie. Vai lá e se reconcilie. Pastor, mas o caso não é meu. Então intermedie a reconciliação, mostrando para ambos os lados a necessidade que existe de ir um até o outro. Esse é o passo final. É a solução do conflito. Quando nós olhamos para Jesus dizendo no capítulo 5, versículo 24, que eu já citei aqui, nós vemos a importância do ir. Então entenda que pacificar exige atitude. Pacificar exige atitude. Ação. Ação. Pacificação. Pegou? Ação. Se você não for, não vai mudar nada. Não, pastor, mas eu já perdoei no meu coração. Legal. Agora vai confirmar o que você disse que tem no coração. Ah, pastor, mas precisa... aí você vai ter certeza se está resolvido no coração ou não. Se está resolvido no coração? Está resolvido no coração? Diz amém. Então, se está resolvido no coração, não tem dificuldade de ir. Ué, não é verdade? Mas se percebeu que na hora de ir, o pé ficou meio preso. Hora de voltar para o quarto. Hora de se prostrar de novo. De pedir graça ao Senhor de novo. Pedir para que Deus ajude você. Pacificar não é fácil. É renúncia. É virar as costas para as minhas vontades, para os meus desejos, para o meu direito de razão. É virar as costas para aquilo que eu acho que é certo. É negar a si mesmo. E negar a si mesmo nunca foi fácil. E nunca será. Mas sempre será necessário. Sempre será necessário. Por gentileza, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Senhor, nós precisamos da Tua graça.
Nós precisamos do teu favor. Nós precisamos da tua graça, Senhor. Nós precisamos do teu favor. Porque pacificar exige de nós o exemplo que foi o teu exemplo. E entender que o Senhor é justiça, é abrir mão da nossa justiça própria, para deixar o Senhor fazer do jeito que o Senhor pretende fazer. Para deixar o Senhor agir do jeito que o Senhor pretende agir. Nós somos necessitados e somos carentes da tua ação. Porque, a bem da verdade, nós temos uma dificuldade enorme em deixar os nossos desejos, deixar as nossas vontades, deixar a nossa razão, para que o Senhor faça aquilo que o Senhor pretende fazer. Mas todas as vezes que nós olhamos para o teu exemplo, a tua atitude de pacificação, a tua atitude de pacificação,